Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal e hoje eu vou falar sobre os principais componentes dos rolamentos e suas funções, com destaque para as vedações, os elementos rolantes e as gaiolas, tá certo? Mas antes de adentrar aqui no assunto, deixa eu dar algumas informações. A primeira, eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o link para que tenha acesso ao site que eu tirei boa parte das informações aqui para esta aula, tá certo? E também eu vou deixar abaixo o link de uma playlist lá do nosso canal sobre tecnologia dos rolamentos. Lá vocês vão encontrar mais de 20 vídeos que tratam especificamente dos rolamentos, tá certo? Tecnologia dos rolamentos. Eu vou deixar aí na descrição desse vídeo, tá bom? Vamos iniciar aqui. Veja só, eu tenho aqui os principais componentes, que são as vedações, o anel externo, os elementos rolantes, a gaiola, o anel interno e aqui, repetindo mais uma vez, a vedação. Vamos iniciar aqui falando das vedações. Veja só, qual a principal função da vedação? É fazer com que o lubrificante ele se mantenha ali de forma íntegra, limpo, sem nenhum contato com o elemento externo, ou seja, proteger o lubrificante internamente dentro do rolamento e não deixar que o que está fora penetre e venha contaminar o rolamento. Então, o que acontece? Muitas vezes essa vedação ela é ou de aço ou de borracha. Quando se tem um ambiente controlado, praticamente isento de sujeiras, de contaminantes, e necessita de um baixo atrito, pode usar as placas de proteção. Ou seja, ele vai ter ali a sua blindagem de aço. Quando nós temos um ambiente mais agressivo, úmido, com possibilidade de impurezas, se opta por uma vedação aqui, ó, de contato. Ou seja, em ambos os lados ali a vedação de contato. Quando se necessita ali de uma vedação, embora tenha o controle, mas também precise de um baixo atrito, aí pode-se optar tanto aqui pela vedação de baixo atrito como a de sem contato. Que essas duas aqui, ó, são similares à placa de proteção, sendo que essas são de borracha, porém elas protegerão melhor o seu lubrificante aqui internamente, tá certo? Então, em resumo aqui sobre as vedações, se você tem um ambiente que ele é controlado e você necessita de um baixo atrito, pode-se utilizar as placas de proteção, as chapinhas de aço ali, como blindagem, né, nos seus rolamentos. Se não, um ambiente mais agressivo, né, úmido, aí opta por a vedação ali de contato. Tá certo? Então isso aqui é um resumo do que são as vedações. Vamos agora falar um pouco sobre os elementos rolantes. Veja só, os elementos rolantes eles estão diretamente ligados aos tipos de cargas que são submetidos aos rolamentos. Por exemplo, eu tenho aqui a esfera, a grande característica dela é para altas rotações, mas por ser um ponto a sua área de contato aqui, ele não é exclusivo para grandes cargas. E vamos falar um pouco agora da carga radial. Quando se observa que naquela ocasião admite-se ou vai ser submetido a uma grande carga radial, passamos para os rolamentos aqui, ó, com rolos cilíndricos, até porque agora ao invés de um ponto aqui tem uma linha, tem uma área de contato maior. Então aqui, ó, o seu elemento rolante é um rolo, então admite grandes cargas radiais. E quando vem para cá, eu tenho um rolo cônico. Já aqui, esses rolamentos admitirão cargas mistas, ou seja, carga radial e carga axial em um sentido. Quando nós temos aqui um rolo esférico simétrico, observe, ele é muito parecido com o cilíndrico, mas só que ele é abaulado aqui. Ele é simétrico. Ele serve para quê? Para grandes cargas radiais, porém vai admitir pequenos desalinhamentos, certo? Então, quando isso acontece, precisa-se de rolamentos que tenham rolos ali, ó, simétricos, chamados também de
abaulados, né? Rolos abaulados. Então, cargas radiais e compensa pequenos desalinhamentos. Já no próximo aqui, eu tenho um rolo esférico assimétrico. Se esse é simétrico, esse é assimétrico. Aqui eu tenho uma carga radial e compensa pequenos desalinhamentos. Já aqui eu também tenho carga, mas aqui eu tenho carga axial e vai compensar também, ó, desalinhamentos. Carga radial compensando desalinhamentos e pequenos desalinhamentos, e aqui a carga axial compensando também pequenos desalinhamentos. Rolos assimétricos. Quando nós temos aqui o rolo agulha, é porque também vai admitir cargas radiais, e neste caso é quando no projeto o espaço radial ele é limitado. Então opta por rolamentos que ele consiga se adequar ao projeto. Então, espaços radiais limitados, pode utilizar rolamentos com rolos de agulhas, tá certo? Observe, cada elemento rolante desse ele é específico para tal aplicação, ok? Agora, nós vamos falar um pouco das gaiolas, né? Que a sua principal função é reter, distribuir bem ali os elementos rolantes, e também guiá-los. Essa é a principal função da gaiola. Na sua grande maioria, você vai encontrar as gaiolas de aço, de latão e de poliamida. Quando nós temos as gaiolas de aço, observe o seguinte, ela não tem tanto peso e são muito boas para elevadas temperaturas. Isso dependendo do tipo de processo de fabricação ao qual ele foi submetido, podendo chegar até o trabalho em temperatura operacional de até 300 graus. Quando se fala de rolamento, uma gaiola que suporte também altas temperaturas, dependendo do seu processo de fabricação, mas também um projeto que atenda impactos, vibrações, se opta por um material aqui como o latão. Já quando precisa também de reduzir o peso, altas velocidades, rolamentos que têm certas limitações quanto à sua lubrificação, opta por a poliamida, até pela capacidade de redução do seu atrito. Então observe que cada gaiola, por mais que de forma geral ela serve para guiar, para deixar ali equidistantes os elementos rolantes, mas também atende cada demanda específica. Aço, elevadas temperaturas, né? O latão, por exemplo, além de altas temperaturas, dependendo do seu processo de fabricação, também admite vibrações. E aqui a poliamida com grande característica também para projetos onde a sua lubrificação ela é limitada. Tá certo? Então eu falei um pouco aqui dos principais componentes dos rolamentos e suas principais funções. Tá certo? Espero que tenham gostado. Se você gostou, curte. Se ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva. Acompanhe os nossos conteúdos que sempre estamos trazendo novidades para vocês. Um grande abraço e até as próximas aulas.